crianças! Eu sou a professora Raquel, estou aqui com Além das Letras. Crianças, eu estou encantada com o nosso contador de histórias hoje. Ele é o Pedro, do 3º ano da IPG Mário Lago. E ele vai contar a história do casamento do rato com a filha do besouro. Então, Pedro, pode chegar no Contando Histórias. O casamento do rato com a filha do besouro. Besouro e besoura assim conversam bem lá no fundo do seu besoural. Besouro, besouro, vamos nossa filha casar. Agora, ô marido, onde vamos achar? Responde o rato do seu ratal. Pronto estou para me casar. Agora o marido, pronto já temos, porém o vestido, quem vai costurar? Responde a aranha do seu aranhal, pronta estou para o vestido afiar. Agora o vestido pronto já temos, porém a cama, onde vamos comprar? Responde a carocha do seu carochal, pronta estou para a cama armar. Agora a cama, pronta já temos, porém o doce, quem vai preparar? Responde a abelha do seu abelhal, pronta estou para o doce enrolar. Agora o doce, pronto já temos, mas o trombeteiro, como contratar? Responde o mosquito no seu mosquital, pronto estou para trombetar. Agora as trombetas prontas já temos, mas para cozinheiro quem vamos chamar? Responde o porco do seu chiqueiral, pronto estou para cozinhar. Agora a comida pronta já temos, mas e a bebida? Quem vai preparar? Responde o cachorro do seu cachorral, pronto estou para as uvas amassar. Agora a bebida pronta já temos, mas porém o padre onde encontrar? Responde outro rato do seu ratal, prendam o gato que vou lhes casar. Que lindo, Pedro! Eu amei a sua contação. Eu tenho certeza que os colegas em casa também. Crianças, vocês podem fazer como o Pedro e participar do Contando Histórias. É só escolher uma história, preparar o cenário e dar asas para a imaginação. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. 10 adivinhas da Dona Joana. Adivinha número 3. O que é o que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. 5, 4, 3, 2, 1. É o relógio. Quando dizemos que o relógio anda, não é que ele anda de verdade, são os ponteiros que se movimentam, mas ele está sempre ali, no mesmo lugar. Adivinha número 4. O que é o que é? É bom para comer, mas não se come. É bom para comer, mas não se come. 5, 4, 3, 2, 1. É o talher. Adivinha número 5. O que é o que é? Tem cabeça e tem dente, mas não é bicho e nem é gente. Cabeça e tem dente, mas não é bicho e nem é gente. 5, 4, 3, 2, 1. É o alho. Mas será mesmo que tem cabeça e tem dente? Quando o alho está completo, chamamos ele de cabeça, quando está tudo assim juntinho. Quando separamos as partes, ficam assim, os dentes.
Hoje nós vamos estudar sobre os vagalumes. Eles, assim como as joaninhas, fazem parte do grupo de besouros. Além de fazer parte do grupo de besouros, eles têm outro fator em comum com as joaninhas vermelhas. Eles estão desaparecendo. Será que o comportamento humano tem a ver com esse desaparecimento? Vamos conferir. Os vagalumes são insetos capazes de produzir luz própria. Chamamos essa reação química produzida pelo próprio corpo do animal de bioluminescência. Você sabia que os vagalumes piscam para atrair os parceiros e se acasalar? Mas por conta da poluição luminosa, ou seja, da claridade da luz elétrica nas cidades, os vagalumes têm dificuldade de serem percebidos pelos parceiros, o que faz com que a procriação do inseto fique prejudicada. Outro fator que faz com que a população dos vagalumes fique reduzida é o uso de venenos, inseticidas, agrotóxicos usados em lavouras. São venenos muito fortes para os pequenos e sensíveis vagalumes, que não conseguem resistir e acabam morrendo. Será que conseguimos equilibrar o desenvolvimento respeitando o espaço de cada ser vivo? O que você pensa sobre isso? Vamos para a nossa proposta do dia. Hoje é dia 12/3/2021, sexta-feira. Vocês irão pesquisar outros animais que, assim como os vagalumes, também brilham no escuro. E vão registrar utilizando o desenho e a escrita. Então, vão desenhar os animais e escrever o nome deles. Vou repetir. Vocês irão pesquisar outros animais que, assim como os vagalumes, também brilham no escuro. E vão registrar utilizando o desenho e a escrita. Então, vão desenhar os animais e escrever o nome deles. Boa pesquisa para vocês! 10 adivinhas da Dona Joana. Adivinha número 6. O que é o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unhas. Tem 5 dedos, mas não tem unhas. 5, 4, 3, 2, 1. É a luva. Adivinha número 7. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. Anda com os pés na cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. O piolho. Adivinha número 8. O que é o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. Mesmo atravessando o rio, não se molha. 5, 4, 3, 2, 1. É a ponte. Crianças, eu estou amando as participações na nossa hashtag. Continuem compartilhando as produções de vocês, que nós vamos colocando aqui no programa. Bom, além das letras hoje, está terminando, mas na segunda-feira nós estamos de volta. Não esqueçam de se proteger. Usem máscara, lavem as mãos, levem o álcool em gel com vocês para higienizar as mãos. E se puder, fique em casa. Um grande abraço para vocês e até segunda-feira. Olá, pessoal! Como vocês estão? Chegamos na sexta-feira, mas ainda tenho muita coisa para te contar. Como foram as descobertas por aí ontem? Hibernação, dormência,
Vocês descobriram alguns comportamentos que mudam de acordo com as condições do ambiente? Descobriram? Registraram? Que legal! Então agora prestem atenção no que eu vou te mostrar, porque eu também fiquei bastante curiosa por aqui e investiguei algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês agora. Vem comigo! Então vamos lá, crianças. A ideia aqui é fazermos uma retomada daqueles itens que a Pro deixou para vocês pesquisarem, tá bom? Então vamos ver o que nós temos por aqui. A primeira coisa que a Pro pediu era que vocês pesquisassem se nós temos outros animais que hibernam ou que possuem um comportamento parecido com a hibernação. O que será que vocês descobriram? A Pro está mostrando aqui um urso. O urso, para enfrentar o frio e a falta de alimento que acontece no período do inverno, lá no hemisfério norte, eles tiram o time de campo. E eles passam um longo período sem beber, sem comer, sem urinar e sem defecar. Ou seja, sem fazer xixi e cocô, tá bom? Os ursos, nesse período, que varia geralmente de 5 a 7 meses por ano, eles entram num comportamento, vamos dizer assim, onde o metabolismo do seu corpo ele fica reduzido a mais de 25% de sua capacidade. Ele funciona com o mínimo que ele consegue. A temperatura do corpo ela baixa, a frequência cardíaca cai, de 55, que é a frequência cardíaca normal de um urso, ela cai para apenas 9 batimentos por minuto. Então, ele quase que desliga o coração dele para conseguir passar esse período longo aí do inverno, queimando a gordura que ele tem estocada no seu corpo. Então, como ele vai precisar de poucas calorias, ele está lá quase que totalmente desligado, ele precisa de poucas calorias, consegue passar aí a escassez promovida pelo inverno e sobreviver até a próxima estação, onde ele recomeça todas as suas atividades normalmente e chegando o inverno de novo, ele vai entrar nesse período que ele diminui a sua frequência, tá bom? Um outro tipo de comportamento diferente que eu pedi para vocês olharem é a questão da migração das aves. As aves, elas vão se movimentar de áreas com poucos recursos para áreas com mais recursos. O que são esses recursos? São os alimentos e as condições ideais no ambiente para que elas consigam se reproduzir. As aves geralmente se alimentam também de insetos, de sementes, elas precisam de um lugar adequado para construírem os seus ninhos, e isso no inverno é muito difícil para elas. Então, quando elas estão numa determinada área, que é inverno, elas migram para o outro hemisfério, onde está na primavera, onde está no verão, que a disponibilidade de recursos de alimento é maior. E as condições do meio são favoráveis aí para que elas possam construir os seus ninhos. Então, olha que legal. Vocês lembram que eu já contei para vocês o ano passado que as estações do ano, elas estão relacionadas com o movimento de translação da Terra. Então, conforme a Terra gira, eu tenho variações de temperatura nos 4 cantos do planeta. Então, as aves conseguem reconhecer essas condições favoráveis ou não, e por isso elas migram, tá bom? As formigas, eu não vou falar muito delas agora, porque nós vamos conversar, nós teremos um programa para conhecer um pouquinho mais sobre o comportamento social das formigas. Vocês vão descobrir coisas bem legais sobre elas. Mas elas também mudam de comportamento de acordo com as condições do meio. Então, vocês conheceram o urso, que no período do inverno quase que desliga totalmente o seu corpo, e no verão ele é mais ativo. Já viram que as aves também mudam de comportamento de acordo com as condições do meio, elas migram para outras áreas em busca de alimento e para construírem os seus ninhos. E olha o que acontece com as formigas. Durante o verão,
As operárias trabalham dia e noite para juntar reservas suficientes lá dentro do formigueiro. Então, elas estocam comida durante o verão inteirinho. Porque no inverno, elas sabem que as condições mudam muito e que elas podem ficar sem comida. Então, elas guardam esse alimento para que quando chegar o inverno, todo o formigueiro ele esteja bem protegido. Muito legal, não é, turma? E aí também pedi para vocês pesquisarem sobre os bancos de sementes, verificando se eles podem contribuir com alguma coisa. Então, os bancos de sementes, ele armazena um banco de sementes, né? Ele vai armazenar as sementes para evitar que uma certa espécie desapareça. Então, quando a espécie está ficando muito ameaçada de extinção, uma espécie vegetal, eles coletam as sementes, eles guardam aquelas sementes e, de repente, no futuro, se precisar reflorestar uma área com essas espécies, eles têm a semente guardada. E isso só é possível por causa daquele período de dormência. A semente, quando ela não tem condições adequadas, ela entra em dormência, mas se ela for colocada no ambiente de novo, encontrando condições ideais, ela volta a florescer. Então, ela pode ficar guardada, turma, por muito tempo nesses bancos, viu? Viu quanta coisa legal? Então, agora que vocês fizeram junto com a Pro essa rápida retomada, anotem aí o nosso tema, a data de hoje, e vamos saber qual será o assunto e as descobertas que farão parte do nosso desafio. Quanta coisa legal, turma, viu só? E olha, são muitos, mas muitos seres vivos espalhados pelo mundo. Você saberia me dizer qual é o número aí de espécies que nós temos? Quem arrisca um palpite? Pensa aí. Quando nós falamos de seres vivos, eu estou falando de todos, tá bom? Não é só os grandões, não, e muito menos só os animais. Os microscópicos também entram na nossa contagem, tá bom? Qual é seu palpite? Ah, não, um pouquinho, aumenta esse número. Fala outro. Pouco também pode aumentar porque é muito mais. Não arrisca? Tá longe, viu? Olha só. Um estudo publicado na revista científica PLOS Biology observa que a grande maioria das espécies de seres vivos que nós temos aí no mundo ainda nem foram identificadas. E estima-se que a catalogação de todas elas, para poder ter certinho o valor exato, levaria mais de 1000 anos para acontecer. Exatamente porque nós temos seres microscópicos, seres que mudam. Esse estudo, ele diz ainda que muitas espécies, elas são extintas antes mesmo de serem descobertas pelos cientistas. Olha que coisa! Estima-se que o mundo tenha hoje, cerca de 8.700.000 espécies de seres vivos. Então, essa é uma estimativa dos cientistas. Como você registraria esse número? 8.700.000 espécies espalhadas pelo mundo. Registra ele aí no seu caderno. 8.700.000 espécies. É muita coisa, né? E esse estudo diz ainda o seguinte, enquanto você registra aí, eu vou te contar. No mundo, então nós temos esse valor gigantesco, porém, apenas cerca de 1.200.000 espécies são as que foram estudadas. Isso significa que nós temos mais de 7 milhões de espécies ainda que são desconhecidas pela ciência. É muita coisa, né, turma? É um número gigantesco, hein? Dessa porcentagem, desse valor total, nós temos cerca de 89% das espécies marinhas sem nem terem sido descobertas ainda. E 86% das espécies que vivem na terra ou em águas continentais ainda estão por aí, ó, sem terem sido estudadas.
É bastante coisa, né? E agora no Brasil? Essa porcentagem toda que eu te falei é do mundo. E no Brasil? Você saberia me dizer? Nós temos aqui uma das maiores biodiversidades do mundo. Isso significa que a quantidade de seres vivos que estão aqui no nosso país, ela é muito grande. Então, olha só. O Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. Estima-se que em território nacional nós tenhamos cerca de 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta, com mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos, ocupando então o primeiro lugar em biodiversidade vegetal. Mas agora eu vou te deixar encucado. Olha só. Se nós temos cerca de 8,7 milhões de seres vivos no mundo, e aqui no Brasil nós temos apenas cerca de 10 a 15% compondo a nossa biodiversidade, qual seria esse número? 10, 15% do total de espécies que nós temos no mundo representa quanto? Esse é um desafio matemático que eu deixo para você. Então eu vou repetir, ó. É um desafio matemático, quebra a cuca, tá bom? No mundo todo nós temos 8.700.000 espécies. O Brasil detém de 10 a 15% de toda a biodiversidade do mundo. Então, 10 e 15% do total, que é 8.700.000, representa quanto? Qual a quantidade de espécies que nós temos aqui a partir dessa porcentagem? Essa já é uma parte do meu desafio para vocês. Agora, esse número todo, esse número gigante, ele não está concentrado num tipo só de ser vivo. Não são apenas mamíferos, não são apenas aves, não são apenas peixes. Eles estão distribuídos entre todos os seres vivos que fazem parte do reino animal, que fazem parte do reino vegetal, seres marinhos, seres que vivem voando por aí, como os insetos. Então, eles estão agrupados de diferentes formas. Observe essa tabela que eu vou te mostrar. Então, na tabela, nós temos um exemplo de como essa divisão acontece, tá bom? É uma estimativa. Então, do reino animal, as espécies estimadas aí seria de 7.770.000 espécies. Só que desse valor, nós só temos 953.434 espécies catalogadas. Isso significa espécies que já foram descritas, estudadas e que os cientistas conhecem as suas características. Entre as plantas, nós temos 298.000 espécies estimadas. Acredita-se que nós tenhamos essa quantidade. Mas apenas 644, é que já foram estudadas e catalogadas. E esse número ele vai sendo agrupado de diferentes formas para todos os outros grupos de seres vivos. É que nesse exemplo, a Pro colocou só animais e plantas. Mas isso também pode acontecer para outros grupos, como por exemplo, separar dentro do grupo dos animais, aqueles que são mamíferos, aqueles que são anfíbios, aqueles que são répteis, aves, os peixes e assim por diante. Essa subdivisão, esse agrupamento, ele representa a classificação dos seres vivos. E por que é importante classificá-los? Porque nós possibilitamos um agrupamento cada vez menor a partir das características que são observadas e isso facilita o estudo. Porque aí, ao invés de eu estudar 8.700.000 espécies, eu vou estudar um grupo menor. Então, olha só alguns exemplos que eu vou te mostrar. Então, vamos lá, turma, mais uma vez aqui com a tela compartilhada. Vamos classificar? Então,
não vamos falar só de seres vivos, porque a Pro quer que vocês percebam a importância de classificarmos tudo. No que isso será que nos ajuda no dia a dia? Então, aqui, por exemplo, olha as imagens que a Pro trouxe. Eu tenho potes de plástico, aqui eu tenho outros potes também de plástico, aqui eu já tenho vidro, aqui eu já tenho metal, tenho vidro também. Então, se nós tivéssemos que agrupar esses objetos, quais são os critérios que nós poderíamos utilizar? O que vocês acham? O que vocês colocariam como critério? Eu posso, por exemplo, substituir os que são de plástico. Então, eu teria um grupo aqui. Opa, ficou muito clarinho, vocês não vão conseguir enxergar. Deixa a Pro apagar esse e trocar de cor. Porque senão fica azul no azul, vocês não vão enxergar, né? Então, eu posso criar um grupo apenas para os objetos que são de plástico? O que vocês acham? Seria uma possibilidade? E se eu criar um grupo por cor? Será que eu também tenho separação aqui? Eu posso separar aqueles que têm vidro. Ou ainda, colocar um grupo para separar a composição. E aí, o que é de plástico e o que é de vidro poderia ser agrupado nesta classificação. Eu posso colocar aqui com tampa e sem tampa. E se eu classificar montando um grupo de acordo com o uso desse material? Então, olha só, apenas com esses exemplos aqui, nós temos possibilidade de criarmos grupos muito diferentes. O mesmo vai acontecer se a Pro quiser agora criar grupos para falarmos de alimentos, tipos de comida. Que grupos eu conseguiria formar aqui? Pensem aí. Eu ouvi alguém falar que eu teria o grupo dos doces. Mas eu também, turma, teria aqui o grupo dos salgados. Já ouvi. Eu tenho o grupo daquilo que é saudável. Muito bem. Eu posso colocar aqui comidas do dia a dia. E eu posso continuar essa subdivisão também formando outros grupos. Eu posso formar grupos pelo formato, pela cor e assim por diante. Esse mesmo processo, ele acontece quando nós falamos dos seres vivos, viu? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem a importância disso. Olha só, o peixe, eu tenho aqui um sapo, uma cobra, uma ave, borboletas, aranha e o leão. De que maneira eu poderia agrupar esses seres vivos? Eu posso colocar aqueles que têm penas. Eu posso colocar em um grupo aqueles que voam. Eu posso colocar num grupo aqueles que têm pelos. Posso montar ainda um outro grupo colocando todos aqueles que nadam. Então, esse tipo de estudo, de agrupamento, é o que os pesquisadores fazem para facilitar o estudo dos seres vivos. Então, eles são agrupados, classificados em grupos menores, para que os pesquisadores não tenham que estudar de uma vez só as 8.700.000 espécies que nós temos espalhadas pelo mundo. Lembra que eu te contei?
Então, classificar é organizar em grupos menores, de acordo com características bem específicas, facilitando o estudo. Então, aqui, só para vocês terem ideia, nós temos o grupo dos peixes, os sapos fazem parte do grupo dos anfíbios, répteis, aves, mamíferos, insetos, artrópodes e por aí vai. Temos uma lista imensa para classificar os seres vivos. E eu posso classificar tudo, hein? Desde os seres vivos, como vocês viram, até objetos do dia a dia, facilitando a sua organização. Tá bom? Então agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Viu só como tudo pode ser classificado? E é assim que os diferentes especialistas se organizam para classificar os seres vivos. Então agora vamos para o nosso desafio de hoje. Nós já falamos sobre classificação em outros programas, só que agora nós vamos olhar para tudo isso de uma maneira um pouquinho diferente. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o portal da educação, pegar a lista que a Pro disponibilizou lá, igual nós fizemos com a cadeia alimentar. Não precisa imprimir, você pode só ir registrando no seu caderno, tá bom? E vamos classificar. Onde vocês acham ou como vocês acham que aqueles seres vivos lá da nossa lista, eles podem ser agrupados? Então estabeleçam algum critério e montem diferentes grupos com aqueles seres vivos. É importante que vocês digam por que eles foram agrupados dessa forma. Que características você está usando para colocar aquele grupo junto, tá bom? Então, o que você pensou a respeito? E aí, na segunda-feira, nós vamos olhar para esses agrupamentos e vamos buscar aí algumas características que são utilizadas para a classificação, tá bom? Além disso, você tem o desafio matemático para pensar quanto representa 10, 15% do total de espécies que nós temos no mundo, compondo a biodiversidade aqui do Brasil. Combinado, minha turma? Então, caprichem nos registros, muita atenção, critérios bem estabelecidos, que na segunda nós estaremos aqui para deixar tudo organizadinho. Vocês podem também, tive uma outra ideia aqui, vocês podem também usar os seres vivos que estão no nosso livro, o livro do mês. Tentem agrupá-los. Será que eles têm algumas características que fazem com que eles pertençam ao mesmo grupo dentro do reino animal? Então organizem-se por aí, se cuidem e segunda-feira a Pro está aqui à sua espera. Tchau, tchau!